da aba é a aba Produções. Você pode ver que dentro dessa aba, como eu falei lá no início, aparecem várias opções que para os alunos da FOB não são tão importantes assim, tá? Então você pode inserir aqui tanto traduções, prefácios e pós-fácios, você vai ver que existem partituras musicais ou artes visuais, que não acaba sendo tão comum. Por isso que eu falei que a plataforma Lattes ela foi desenvolvida para que os alunos de independente de diferentes áreas consigam preencher essa plataforma, tá? E aqui você pode inserir artigos completos publicados em periódicos e artigos aceitos para publicação, tá bom? Que para os alunos de graduação não acaba sendo tão comum, mas acontece. Então, primeiramente, o artigo ele é aceito para publicação, tá? Então você pode ver que você vai incluir um novo ícone. Você pode inserir o DOI dessa publicação. O que é o DOI da publicação? O DOI ele é um RG dessa publicação. E o DOI é um número que nunca muda ao longo do tempo. Então você pode preencher aqui com o DOI da sua publicação. Você vai copiar na página da revista e colar aqui. E você vai ver que esses ícones até aqui embaixo, eles são preenchidos automaticamente, tá? Mas caso você não tenha acesso a esse DOI ou a publicação ela não tem um número de DOI, você pode preencher manualmente. Então você vai inserir o título da sua publicação, exatamente como ela foi publicada, tá? O ano previsto para a publicação, então, supondo que o seu artigo ele foi aceito em 2020, mas a publicação é para 2021. Você pode inserir como 2021. E o idioma em que essa publicação ela aconteceu, tá bom? Então, supondo que a publicação tenha acontecido em inglês. E aí ele te faz duas perguntas. É um dos 5 trabalhos mais relevantes da sua produção? Se você achar que sim, você pode colocar. Se você achar que não, você pode inserir, selecionar ou não. Eu acho mais fácil você colocar não em todas. E depois que você terminar de preencher todo o seu currículo, você vem e seleciona sim para os 5 trabalhos mais relevantes da sua produção. Porque se você for ficar selecionando sim, 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 ele vai passar de 5. E aí não aparece os 5 mais relevantes, aparece somente os 5 mais atuais dentro do seu plataforma, dentro do seu currículo Lattes, tá bom? E a segunda pergunta é uma produção para educação e popularização de ciência e tecnologia? Então você pode responder como sim ou não, tá? E ele vai perguntar o título do periódico, que é a revista em que seu artigo será publicado. Então você vem na lupinha e aí você vai digitar parte do nome do periódico ou parte do ISSN. O que é o ISSN? É o RG, só que agora é o RG da revista, não é o RG da sua publicação, tá bom? Então, supondo que você tenha publicado o seu artigo no Journal of Applied Oral Sciences, que é o periódico da FOB, você vai selecionar somente uma parte do nome para você digitar dentro desse campo, tá? Então, vamos colocar Applied. E você clica na lupinha de novo. Ele vai aparecer várias opções. Várias e várias opções. Então, aqui temos o nome do periódico na primeira coluna. Segunda coluna é o ESSN, que é aquele RG da revista que eu falei. E o JCR, que é o fator de impacto dessa revista, tá? E você seleciona o nome da sua revista dentro dessa lista. Então vamos lá para Journal of Applied Oral Sciences. Então aqui dentro da lista você pode selecionar o Journal of Applied Oral Science e ele já aparece com o fator de impacto e o ISSN, tá bom? E você seleciona o nome dos autores dessa publicação na ordem com que a própria revista publicou, tá bom? Porque nesse momento a ordem dos autores é um fator importante. Então você vai colocar, por exemplo, caso você seja o primeiro autor, você vai colocar o seu nome como primeiro autor, selecionando dentro dos ícones azuis, e depois dos outros professores, tá bom? Ou outros alunos que estejam junto com você dentro dessa publicação. Pronto. E aí as palavras-chave, você pode inserir as palavras-chave que foram publicadas no seu artigo também, tá? E elas variam de artigo para artigo, então é importante você colocar exatamente as palavras-chave que foram publicadas no artigo, tá bom? E selecione também a área de conhecimento. Você clica em listar todos, vai em ciências da saúde e pode abrir também a pastinha da odontologia se for o seu caso. E você seleciona
a área, mas é importante você colocar o ícone odontologia, porque na hora que uma pessoa tem acesso ao seu currículo, ela consegue saber de que área está falando, porque, por exemplo, cariologia não pode, caso seja uma pessoa comum procurando seu currículo, na hora que ela olhar cariologia, ela pode não saber que aquilo se refere a dentes ou que é alguma parte da odontologia, entendeu? Então é importante você colocar a odontologia e você pode selecionar uma segunda área do conhecimento também. Então, dentro da área odontologia, você coloca cariologia, por exemplo. E aqui em setores, um setor de aplicação da tabela CNAE, não é necessário você preencher também. Se você achar que tem alguma outra informação importante, você pode inserir, se não, você clica direto em salvar, tá? E ele já aparece dentro dessa lista aqui. Outra coisa que aparece dentro da aba Produções são artigos completos publicados em periódico. Você vai ver que os artigos completos, eles têm alguma outra variação para você preencher aqui, tá? Primeira pergunta que ele te faz quando você tenta incluir o DOI ou SSN ou parte do nome do periódico. E aí você pode digitar parte do nome e você seleciona o periódico. Ele já vai aparecer o ISSN e aí você tem que preencher volume, edição e página inicial da sua publicação. Mas aí você pensa, nossa, eu tive um artigo aceito e aí agora ele foi finalmente publicado dentro da página da revista, vou ter que apagar de artigos aceitos e depois inserir em artigos publicados? Não. Você pode vir em produções, artigos aceitos para publicação, e aí, se você tiver algum desses artigos selecionados, você pode vir aqui em salvar como artigo completo. Na hora que você salva como um artigo completo, ele vai te transferir para a página de artigos publicados e vai te fazer várias perguntas, como volume, série, página inicial e página final do seu artigo, tá bom? E você vai ver que todas aquelas outras informações que você preencheu, elas são utilizadas aqui dentro também, com exceção dessa de meio de divulgação, que pode ser ou por meio impresso, ou por meio digital, ou impresso e mídia eletrônica também, que são as duas associadas. E aí você clica em salvar, certo? Você vai ver aqui que também existe livros e capítulos, caso você seja autor de algum livro ou de algum capítulo, textos em jornais e revistas do tipo Magazine. Então, se são revistas, por exemplo, Caras ou Veja, você insere um texto aqui, tá? Nesse ícone. Se são trabalhos publicados em anais de evento, o que são trabalhos publicados em anais de evento? Se você for em algum evento apresentar algum trabalho, você pode ver que normalmente o seu resumo ele é publicado em alguma revista como um trabalho apresentado naquela edição daquele evento, tá? E aí você pode inserir dentro desse item. Mas eu vou mostrar para vocês mais para frente aonde fica mais fácil você inserir os trabalhos publicados em anais de eventos que não são dentro dessa aba. Mas é importante você saber que dentro dessa aba existe esse recurso também, tá? E você também pode inserir a apresentação de trabalho ou palestra em algum congresso. Então, se você foi para algum congresso, você pode inserir aqui como uma apresentação de trabalho ou palestra, mas também é melhor você inserir dentro de outra aba que eu vou falar mais para frente, tá bom? Ainda dentro dessa aba Produções, você pode ver que existe outra produção bibliográfica. Então, caso você tenha algum relatório de pesquisa, ou monografia, ou tenha feito algum outro tipo de produção bibliográfica, você pode inserir aqui, tá bom? Isso acaba sendo mais comum para os alunos que acabam fazendo relatório de pesquisa mesmo, tá bom? A aba Patentes e Registros, Inovação, Educação e Popularização de C&T, elas não são normalmente utilizadas pelos alunos de graduação, tá? Então, a gente vai para a aba Eventos e vai colocar Participação em Eventos. Então, você que foi para o Congresso Odontológico de Bauru em alguma edição ou foi para algum outro congresso, você vai selecionar, você vai incluir um novo item e vai colocar o congresso que você participou. Se você foi convidado para esse congresso, seja para ser palestrante ou para assistir algum curso, você pode colocar como convidado. Se você foi para apresentar algum trabalho, você seleciona como ouvinte. Ou se você foi para esse congresso, mas você não apresentou o trabalho, mas você assistiu as palestras e os cursos que estavam sendo fornecidos por esse congresso, você seleciona a opção ouvinte, tá? Eu vou selecionar participante porque o preenchimento do participante acaba sendo mais completo. Porque quando você seleciona participante, ele te pergunta o tipo de apresentação e participação.
Então, se você apresentou um trabalho no modelo pôster ou painel ou apresentação oral, você pode selecionar dentro dessas duas opções, ou se você apresentou de outra maneira, você pode colocar como outras formas também. Quando você seleciona como ouvinte ou como convidado, essas opções elas não ficam disponíveis, tá? Então, como participante, você seleciona se você apresentou um painel, por exemplo, e o nome do congresso que você foi. Ele te dá várias opções se você clicar na lupinha dentro dos congressos que você já foi, mas se você clicar dentro do campo, porque é um campo aberto, você pode digitar Congresso Odontológico Bauru, por exemplo, tá? E aí você classifica esse evento. O congresso, ele pode ser internacional, tá? Como no caso do IADR para o curso de odontologia, por exemplo. Ele pode ser um evento nacional, como o caso do COB, que vem pessoas do Brasil inteiro palestrarem, tá? Ele pode ser um curso regional, por exemplo, no estado de São Paulo, que acaba sendo mais voltado para as pessoas do estado de São Paulo, ou ele pode ser um curso local, que acaba sendo mais aqueles cursos que acontecem dentro da sua cidade, tá? E aí você classifica e seleciona o ano em que ele aconteceu. E a natureza desse evento. Então, aqui nós temos a opção congresso, mas ele também pode ser na forma de seminário, de simpósio, oficina, encontro, Olimpíada, feira, exposição, ou até mesmo outra, se você achar que o evento que você foi não foi contemplado por algum desses itens acima. E aí você clica em outra, se for o caso. Mas, pensando no Congresso Odontológico de Bauru, ele é um congresso. Então, a gente seleciona o item congresso, seleciona a cidade em que ele aconteceu, a homepage do trabalho é o link do trabalho, caso ele tenha sido disponibilizado online, tá? E você coloca o título da sua apresentação, exatamente como foi feito no seu certificado, tá? Seleciona também o país em que esse evento aconteceu e você salva, tá? Ó, como você selecionou como participante, esse íconezinho verde aqui do lado, ele está disponível. Quando você seleciona como convidado ou como ouvinte, você pode ver que ele não fica disponível. E é justamente clicando nesse íconezinho verde que a pessoa consegue inserir a apresentação de trabalho ou trabalhos publicados em anais de evento. Isso faz com que, na hora que você esteja preenchendo o seu currículo, você consegue inserir aquela apresentação de trabalho e aquele resumo publicado em anais do evento estejam vinculados ao evento que você participou. Então fica mais fácil para você organizar o seu currículo, tá? Então você seleciona apresentação de trabalho e confirma, e aí você vai abrir a página de apresentação de trabalho. Como esse trabalho ele foi apresentado no Congresso Odontológico de Bauru, por exemplo, você seleciona a opção Congresso, você coloca o título do seu trabalho, não é o título do Congresso, tá? Então, o título da sua apresentação, o país de publicação, o idioma em que essa apresentação foi realizada e o meio de divulgação, se foi o meio de divulgação impresso, magnético, digital ou impresso e mídia eletrônica, que normalmente é o mais comum. Você pode ver que existem flyers e também existem divulgações eletrônicas desse evento. Tá bom? Caso tenha um link de acesso a esse trabalho, você pode inserir aqui, mas não é um item obrigatório. E aí a plataforma Lattes te faz duas perguntas. A primeira, se é um dos 5 trabalhos mais relevantes da sua produção, você pode classificar como sim ou não, e se é uma produção para educação e popularização de CIT, você também classifica como sim ou não. E aí, em detalhamento. Como você já está preenchendo dentro do vínculo de algum evento, esse campo ele já vem travado, ele já vem preenchido com o nome do evento, o Congresso Odontológico de Bauru. E aí ele te pergunta qual a instituição promotora. O Congresso Odontológico de Bauru ele é promovido pela Faculdade de Odontologia de Bauru. O local ele acaba sendo a Faculdade de Odontologia de Bauru. Mas não é incomum você ir a algum evento e ele ser promovido, por exemplo, pela Faculdade de Odontologia de Bauru, estou dando um exemplo, tá? Ele é promovido pela Faculdade de Odontologia de Bauru, mas ele aconteceu em um hotel. Por exemplo, o Hotel Pet Odontologia. E aqui em local você vai colocar Hotel Pet Odontologia, certo? E aí a cidade você coloca como Bauru e pode colocar também o estado em que essa cidade se encontra, tá bom? Mas não é obrigatório. E aí você seleciona os autores desse trabalho na mesma ordem em que você submeteu esse trabalho para o Congresso e que está no seu certificado. Não é momento para você mudar a autoria dos trabalhos, tá? E aí você seleciona
o seu nome em azul, porque é obrigatório ter o seu nome, já que você está inserindo dentro do seu currículo, e seleciona também outros participantes. Pode ser outros professores ou outros colegas, não tem problema. Caso você tenha mandado com alguma palavra-chave, você pode inserir as palavras-chave da sua publicação também. E também é importante você colocar áreas do conhecimento. Então, você clica em listar todos, ciências da saúde, você pode selecionar odontologia, ou fonoaudiologia, ou qualquer outra área que você achar importante, tá bom? Nesses setores, na tabela CNAE também não é um item obrigatório, e aí você pode clicar em salvar. A hora que você clicar em salvar, ele já aparece, a hora que você for nesse checkzinho aqui, ele já aparece como cadastrado aqui dentro, tá bom? E aí você pode fazer o mesmo para os trabalhos publicados em anais. Você vai ver que as perguntas dos trabalhos publicados em anais, elas são um pouquinho diferentes. Ela tem uma pergunta para o DOI, mas não são todas as publicações em anais que têm algum DOI, tá? E se não tiver, você pode preencher manualmente. Você pode preencher como um resumo completo, como um trabalho completo, desculpa, pode ser como um resumo ou como um resumo expandido. Como que você difere? O trabalho completo publicado em anais normalmente é aquele trabalho com introdução, metodologia, resultados, discussão, conclusão, na forma de um artigo mesmo. Se você, se o seu trabalho ele for publicado somente na forma de um resumo, você pode selecionar o item resumo. E o que difere um resumo de um resumo expandido? Você pode ver que um resumo expandido ele é ainda menor que um trabalho completo, mas ele é mais longo que o resumo. O resumo expandido ele também pode ser diferenciado em alguns setores. Então ele pode ter uma introdução, resultados e discussão, ou conclusão, mas ele acaba não sendo tão bem descrito quanto um trabalho completo, tá? E aí você seleciona o título do trabalho que foi publicado, aqui também. Normalmente acaba sendo o mesmo título da sua apresentação de trabalho, já que essa publicação ela foi com referência à sua submissão para apresentação no Congresso. Você seleciona o país, o idioma e o meio de divulgação também, da mesma forma como você fez anteriormente. Se tiver um link de acesso a essa publicação que seja disponível, você pode inserir aqui, tá? E por que eu falo que esteja disponível? Porque muitas vezes você pode receber um link de divulgação desse trabalho, mas esse trabalho ele não necessariamente é acessível para todo mundo. Às vezes a revista, ela deixa você ter acesso porque você é autor. E se outra pessoa quiser ter acesso, ela tem que pagar para ter esse acesso. Então, você não pode pegar o link e disponibilizar, porque isso aí infringe as regras da revista, tá bom? E aí eles fazem aquelas mesmas duas perguntas, se é um dos 5 trabalhos mais relevantes da sua produção e se é uma produção para educação e popularização de ciência e tecnologia. E você pode selecionar sim ou não para qualquer uma delas, tá? Aí ele vai te perguntar a classificação do evento, se é um evento internacional, nacional, regional ou local, e você pode preencher isso com base no que você já preencheu para o seu evento. Aí já vai vir com o nome do evento cadastrado, você vai colocar a cidade do evento e o ano ele já vem preenchido também. E você vai colocar o título dos anais do evento. O que ele está perguntando nessa aba aqui? Se você apresentou um trabalho no Congresso Odontológico de Bauru, pode ser que seja publicado na revista da Faculdade de Odontologia de Bauru, certo? Então pode ser que o título dos anais do evento seja uma revista da FOB, que é Journal of Applied Oral Sciences. Oral Science, tá? Mas também pode ser que você vá a algum evento, como eu vou criar um evento da minha cabeça. Você foi ao Congresso Odontológico de Campina Grande. Esse Congresso Odontológico de Campina Grande, a faculdade de Campina Grande, ela pode não ter uma revista. Então, provavelmente, os seus anais vão ser publicados e dentro desse campo você vai preencher como anais do Congresso Odontológico de Campina Grande. Tá? Não tem problema nenhum você preencher dessa forma. Aí ele vai te perguntar o volume, o fascículo, série, página inicial, página final e o ISSN dessa revista, caso haja. Se não tiver, não tem problema, não é um campo obrigatório aqui, tá? Você pode preencher o nome da editora também e a cidade dessa editora, caso você saiba. Se você não souber, não tem problema nenhum você deixar em branco também. E aqui você preenche também os autores na mesma ordem que foi apresentado nesse trabalho publicado em Anais, tá?
pode preencher também as palavras-chave, caso estejam disponíveis nesse trabalho publicado, e seleciona também a área do conhecimento, como a gente já falou anteriormente. E aí você clica em salvar, e ele vai aparecer dentro dessa lista, tá bom? Por que